Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está entrando agora na sala da sua casa, nos quartos, na sua empresa, no lugar que você trabalha, no nome de Jesus Cristo. Chamamos pela presença de Jesus Cristo. Nós abrimos as portas da nossa vida para a presença de Jesus Cristo e oramos para que a paz, a alegria, a saúde divina, a força do Espírito Santo venham enriquecer a nossa atmosfera, a nossa vida, cada passo aqui da nossa caminhada e da nossa jornada como peregrinos nesse mundo. Oramos para que o Espírito Santo tenha total liberdade dentro da nossa casa e pedimos a Deus que todos na nossa família tenham uma experiência com Jesus, sejam salvos, tenham a sua vida transformada. Eu oro por milagres, eu oro por mudanças, eu oro por transformação, que a vida abundante de Jesus Cristo entre nesse lar e que haja fartura, haja abundância e dentro dessa casa não falte nada. Eu quero declarar que a falta não faz parte do destino deste homem, não faz parte do destino dessa mulher. Haverá riqueza, haverá paz em abundância, haverá muita alegria, haverá saúde em cada fibra, em cada célula do corpo dessa pessoa. E nós oramos também, Pai, por aqueles que estão pedindo um milagre, por alguém que está doente, estão pedindo um milagre por aquele que está passando por uma situação difícil, que agora, neste momento, haja uma intervenção do céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Alegria estar aqui junto com você essa noite. Eu quero, nesse momento, liberar uma palavra de Deus sobre você. Eu sei que essa palavra vai dar muita direção para a sua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho da Silvia, e ela escreveu assim para a gente: a paz do Senhor, me chamo Silvia e acompanho as orações do profeta há mais de 2 anos. Por muitos anos sofri com diverticulite, mas no fim do ano passado fiz novos exames e não constou mais nada. Eu fui curada, graças a Deus. E em maio deste ano eu pedi oração pelo meu filho Gerson, que estava com um tumor no intestino. Ele passou pela cirurgia e, para a glória de Deus, não precisou fazer químio. Está se recuperando muito bem. A Deus toda a honra e toda a glória, Silvia. Esse testemunho glorifica o nome de Jesus Cristo. Que bênção! E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, olha que bênção esse testemunho. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mesmo Jesus, que caminhou nas ruas de Nazaré, caminhou nas ruas de Jerusalém, que curou os enfermos, que tinha compaixão das pessoas, que nunca deixou ninguém sem resposta. Esse Jesus está aqui, esse Jesus está vivo. Você crê nisso? Se você crê, declare aqui nos comentários: Jesus está vivo na minha vida. Aleluia! Jesus está vivo na minha vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida. Isso faz muita diferença. O YouTube, para mandar para mais pessoas a oração, ele vê quando as pessoas curtem o vídeo. Então eu peço a gentileza de você deixar a curtida, se puder compartilhar com amigos, com parentes, nas tuas outras redes sociais, esse vídeo, essa oração. Eu sei que Deus vai te abençoar muito. E no final eu tenho recados importantes para dar para você. Então fica aí, porque Deus vai falar contigo, vai lhe dar direção agora. Você acredita? Deus vai lhe dar direção? Em Provérbios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Por que a Bíblia fala sobre usar o que eu possuo para adquirir entendimento? Uma pessoa que vive na ignorância não desfruta do que Deus tem para ela.
Você tem que aprender a desfrutar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Você não pode ficar à margem daquilo que o Senhor tem preparado. Ele tem uma mesa farta para você. Ele tem dias de vitória, de conquista. Ele tem salvação para toda a tua casa. Mas se você não discernir as coisas espirituais e não aprender a caminhar de forma vitoriosa aqui nessa vida, com as direções de Deus, você não conseguirá viver a plenitude. Então, a plenitude de Deus para nós, viver pleno, viver o completo, viver o pacote inteiro que Deus projetou para mim, depende de eu discernir o que Deus tem para a minha vida e como caminhar naquilo que Deus tem para a minha vida. A primeira direção que eu quero compartilhar com você é: não insista em tomar algo que Deus não lhe deu. Então eu quero muito um carro, mas Deus não me deu esse carro, então não adianta eu insistir. Às vezes nós insistimos em coisas que Deus não quer nos dar, é a gente que quer se presentear com aquilo. Então você quer muito fazer uma viagem, então você se endivida no cartão, você acaba tirando dinheiro até mesmo do seu caixa emergencial para poder fazer aquela viagem e depois acaba se complicando quando acaba a viagem. Tem coisas que não é que Deus não queira dar a você, é que não é o tempo dele lhe dar. E tudo que é fora do tempo de Deus não é nosso. Tudo que é fora do tempo de Deus, então não é lícito, eu não estou autorizado a ser abençoado ali. Por isso, não insista em um casamento que Deus não tem para você. Você quer muito casar com uma pessoa, mas essa pessoa está com outra pessoa. Eu recebo perguntas assim. Esses dias um rapaz me perguntou: Deus me mostrou que fulana vai ser minha esposa, mas ela começou a namorar com outra pessoa, e agora como orar? Bem, como que eu responderia para essa pessoa? Eu não respondi ele, que eu tinha outras perguntas para responder. Mas como que eu responderia a ele? Se é de Deus, essa pessoa vai casar com você. Agora, se não é de Deus e essa pessoa noivar e casar, então o que você ouviu não foi Deus. Você ouviu o seu pensamento, você ouviu o desejo do seu coração, mas não foi Deus. Então tem coisas na nossa vida que a gente não pode forçar. Tem coisas que não é pra gente. E nós tentamos, na força do braço, adquirir coisas que Deus não colocou no nosso caminho. Por isso, aguarde o tempo das coisas e veja bem o que é de Deus para você e o que não é de Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele me disse que quebrou muitas vezes. E todo negócio que ele fez fora do propósito de Deus virou em nada, virou em poeira. Era só decepção, era só dívida em banco. Até que ele compreendeu algo que Deus tinha para ele. E quando ele compreendeu o negócio que Deus tinha para ele, quando ele discerniu o propósito de vida dele, daí sim, não só prosperou, mas enriqueceu e hoje é uma bênção. Então nós temos que compreender, tem coisas que não é para a gente. Não adianta insistir, não adianta querer voltar por uma coisa que não é mais de Deus para a sua vida. De repente você separou de uma pessoa e essa pessoa, ela casou de novo e você quer porque quer voltar para ela. Ei, a mensagem é clara para você. Deus não te deu isso. Segue o seu caminho. Deus não te deu isso. Essa pessoa decidiu se apartar, então ela não faz mais parte da sua vida. Você vai ter que aprender a caminhar e a buscar a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus. Tem coisas que não é para a gente. Não é para a gente. Deus, ele coloca, a Bíblia diz que Deus fere, mas Deus cura também. Deus fere, mas Deus cura. Então, quando Deus tira uma coisa do nosso caminho, da nossa vida, não adianta a gente correr atrás daquilo. Deus tem coisa melhor e nós devemos confiar nos planos de Deus. Eu sei que essa mensagem está sendo uma flecha para alguém aí. Por isso, receba em nome de Jesus. A segunda coisa é: tenha paciência em ouvir as pessoas que importam para você. Nós ouvimos N pessoas no dia, mas quando um filho da gente fala com a gente, ou o nosso cônjuge fala com a gente, será que nós damos a devida importância para aquilo que está sendo falado? Esses dias eu cheguei cansado do trabalho e sentei na mesa
E a minha filha menor, ela chegou e disse assim: pai, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. E a minha esposa disse para mim, inclusive ontem, quando eu não estou em casa, eles estão sempre perguntando por mim: que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? E esses dias aconteceu que eu sentei na cadeira da mesa e a minha filha estava querendo a minha atenção. E eu mexendo no celular dela, disse: pai, presta atenção em mim. Eu disse: ok. E daí eu prestei atenção. Às vezes a gente faz errado, e a gente não dá a devida atenção às pessoas que verdadeiramente importam para a gente. Então a gente ouve todo mundo no trabalho, ouve amigos, ouve pessoas até que você nunca viu na vida, são estranhos para você. Você ouve eles mais do que você ouve a sua família. Tenha paciência de ouvir o seu marido. Tenha paciência de ouvir a sua esposa. Tenha paciência de ouvir os seus filhos. Isso é a sabedoria divina falando com você. Tenha paciência. Mesmo que você tenha uma vida corrida, uma vida acelerada, tem coisas que importam e que não voltam mais. Tem coisas que importam e você tem que aprender a valorizar isso. A terceira coisa, não dê alguns jeitinhos. Eu aprendi uma coisa lá na Itália e eu já fiz algumas viagens internacionais e, sabe, não como eu vi lá. Eles têm um princípio, que, sabe, aquilo que está acertado, eles não dão um jeitinho para tentar, de alguma maneira, fazer acontecer. Por exemplo, eu pedi um Uber e nós estávamos em 5 pessoas, 4 adultos e uma criança. E quando o Uber chegou, ele disse que, detalhe, chegou com uma van, mas ele disse que não podia receber a corrida, porque foi pedido um carro para 4 pessoas. Eu disse para ele, tentei explicar para ele, mas você tem uma van com 7 lugares? Você tem uma van com 7 lugares? Ele disse não. E o brasileiro, ele sempre pensa em dar um jeitinho. Ele disse, mas daí eu tentei conversar, mas olha, a criança vai no colo da minha esposa, eu tentei explicar para ele, ele disse não. Aí ele ficou estacionado, sabe, bem próximo do hotel. Daí eu tive que chamar uma van pelo aplicativo. E quando eu chamei a van pelo aplicativo, daí ele saiu para fora e ele disse, agora eu posso lhe levar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a minha esposa disse, ele fez o que é certo, porque ele só pegou essa corrida primeira, porque talvez não tivesse muito corrida, então ele pegou só para levar 4 passageiros, mesmo ele tendo uma van para colocar mais pessoas. Você entende? Tem uma frase que diz que o esfarrapado, ele se torna mestre em remendar. Tem gente que quer dar jeitinho para tudo. Tem coisas que não dá para dar jeitinho, tem que consertar, tem que fazer a coisa certa. Então, você sabe, é que nem aquela mesa que está sempre com o pé em falso. Aí você senta e ela se mexe. Aí você está sempre colocando um papelzinho ali, sempre colocando um papelzinho embaixo. Você está dando um jeitinho. E assim é as pessoas nos negócios, assim é as pessoas nos relacionamentos. Tem coisas que não tem que dar um jeitinho, tem que fazer do jeito certo para Deus abençoar. É do jeito certo. Uma das coisas que eu aprendi com a sabedoria é que a ordem em um ambiente é o princípio da sabedoria naquele lugar. Então, a ordem, quando você estabelece a ordem, você está atraindo um ambiente de Deus, um ambiente de sabedoria. Então, não se torne mestre em remendar. Não se torne mestre em remendar. Seja sábio. E a sabedoria não dê alguns jeitinhos. A quarta coisa que eu aprendo com a sabedoria divina é esqueça algumas coisas. A memória escraviza mais do que qualquer injustiça. É difícil para a gente esquecer a maldade dos outros. É difícil esquecer quando alguém lhe dá um golpe ou quando alguém rouba você. Daí você
né? Vai ter que talvez procurar um meio legal para reaver o seu dinheiro. Você emprestou tão de bom coração e agora a pessoa não quer lhe pagar. E a gente fica lembrando das coisas que aconteceram injustas contra nós e isso escraviza a mente, a injustiça escraviza. É por isso que você vai ter que aprender a se libertar desses pensamentos que, sabe, volta e meia estão na sua cabeça. Porque se a gente não aprender a ignorar algumas coisas da nossa memória, nosso coração vai endurecendo e vai ficando cada vez mais amargurado, ele vai se tornando um fel, sabe? E daqui a pouco é impossível de você ficar num lugar, é impossível de você habitar. Você já tentou tomar um copo de limão puro? Você pode até dar um gole, mas depois você não vai conseguir ir até o fim, porque aquilo ali é amargo. A pessoa que não aprende a ignorar as ofensas, é como se ela bebesse um copo inteiro, sabe, de limão puro, sem açúcar. Ou seja, não vai fazer bem para ela, ela não vai conseguir, e daqui a pouco nada tá bom para ela, nem o ambiente de trabalho, nem a igreja, nada tá bom. Assim é no casamento. É por isso que o nosso coração, ele não pode se tornar um fel. Nós não podemos beber disso, porque nós bebemos do que está dentro do nosso coração. Entendeu isso? Eu e você bebemos do que está dentro do nosso coração. Seja bom, seja ruim, seja amargo, seja doce, nós bebemos do que está dentro do nosso coração. É por isso que Provérbios 4:23, a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda o teu interior. Você vai, sabe, interiorizando tantas coisas negativas dentro de você, e daqui a pouco essas coisas negativas, elas começam a lhe governar. E para encerrar, a vontade de superar suas falhas liberará grandes bênçãos. Toda pessoa que ela tem o desejo no coração de mudar, ela tem o desejo de ser uma pessoa melhor, isso vai abençoá-la. Deus não nos chama para ser perfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas a própria vontade, sabe, de mudar, a vontade de se tornar uma pessoa melhor, a vontade de ser uma pessoa mais paciente, a vontade de ser uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que ama mais, uma pessoa que está buscando a sabedoria, está buscando não errar de novo, está buscando não falhar. Isso deve ser reconhecido, sabe? Isso é reconhecido por Deus, às vezes não é reconhecido pelos homens, porque tem gente que alguém falha uma vez e fica a vida inteira falando da falha. E essa é a obra do acusador. Agora, para Deus, a vontade de mudar já libera bênçãos. Porque Deus é um pai que sabe que seus filhos falham, que sabe que não somos perfeitos e que Ele nos ama. Somos aceitos por Ele, somos aceitos por Deus, não somos rejeitados por Ele. O mundo pode rejeitar, Deus não. Deus não, Deus é amor, Deus é Pai amoroso. E eu deixo essa palavra ao teu coração. A vontade de mudar vai liberar grandes bênçãos na sua vida. Espero que essas instruções, elas tenham falado com você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei.
Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Não importa o que você passou hoje no dia. Se você está opresso, se você está cansado, se xingaram você, ou se você está sendo injustiçado por algo, se a dor de perder algo está perturbando você, vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua causa, eu quero colocar você diante do Senhor, até mesmo você que tem um amigo que está no leito de hospital, coloca o nome dessa pessoa em oração, compartilhe essa oração com a família dele, amém? Seja uma bênção para alguém, porque Deus vai tocar e Deus vai fazer coisas que vai deixar todos surpreendidos, porque Ele é o Deus que nos surpreende. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo, Ele pode intervir, não importa a distância que você está, Ele pode tocar na tua vida, Ele pode te dar uma saída extraordinária, Ele pode abrir um caminho que não existe para você, Ele é Deus para isso. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, e eu oro para que nesse momento haja uma intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que a presença do Senhor entre nesse ambiente e transforme esse ambiente. Que todo cheiro de morte, que todo cheiro de dor, que todo cheiro de angústia, que toda opressão, que todo peso neste lugar seja tirado agora. Que entre vida, entre o aroma do Senhor, entre a presença de Deus nesse ambiente, e que a glória de Deus transforme essa realidade, transforme esse ambiente, essa atmosfera que essa pessoa está. Senhor Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo, que essa casa, essa família seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com a tua graça e com o teu favor, e que nenhum laço do inimigo permaneça na vida dessa pessoa, toda amarra espiritual seja desfeita. Eu oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo problema na pele, toda dor que essa pessoa sente, toda fibromialgia renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda depressão, toda angústia, toda tristeza, todo tipo de ansiedade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, que a tua presença leve embora toda dor, a tua presença leve embora toda enfermidade, a tua presença leve embora todo peso, e que venha tempos de grande vitória, tempos de grandes conquistas, tempos de alívio a essa alma, tempos da justiça de Deus na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá discernimento para eles, Pai. Abre sua visão espiritual, quebra completamente toda a resistência no mundo espiritual dentro da casa dessa pessoa. Eu oro para que haja um avivamento dentro desse lar, que todos eles tenham uma experiência com o sobrenatural de Deus. No nome de Jesus eu apresento cada pedido de oração e eu peço um milagre, uma bênção, uma intervenção. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Se você não compartilhou essa oração, compartilha agora. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.